Um épico é um conjunto grande de funcionalidades ou requisitos, é uma grande história de usuário que precisa ser decomposta em histórias de usuário menores. Pois do tamanho em que se encontra é impossível iniciá-la, desenvolvê-la e concluí-la em uma sprint. Ao quebrar épicos em histórias de usuário, facilita entendimento sobre o que deve ser desenvolvido, aumenta a percepção de progresso, reduz o risco ao tempo de uma sprint, fica mais fácil de estimar sua complexidade e prever quanto tempo para finalizá-la. Uma história de usuário é uma promessa para uma conversa. Indo mais além, uma história de usuário é uma descrição sucinta de funcionalidades ou requisitos do produto na visão do usuário, buscando sempre descrever a necessidade de uma forma simples e objetiva. A história do usuário descreve o que, o porquê e quem em relação ao desenvolvimento de uma funcionalidade ou requisito. Neste aspecto, a história do usuário tem o mesmo objetivo dos casos de uso do UML. História de usuário INVEST. Para garantir a qualidade de uma história do usuário deve seguir o modelo INVEST, acrônimo de independente, negociável, valiosa, estimável, pequena e testável. Ou seja, as histórias de usuários têm que ser independentes, pois não devem depender de outras histórias para serem desenvolvidas e testadas. São negociáveis, em relação à prioridade, complexidade, etc. São valiosas para o cliente. São estimáveis em relação à complexidade. Devem ser pequena o suficiente para caber em uma sprint. E, ao fim do desenvolvimento, devem ser todas testadas para evitar erro em ambiente de produção. Este é um exemplo adaptado de história de usuário. Complementarmente, pode-se acrescentar a definição de preparado e o critério de aceitação. As histórias de usuário devem ser criadas pelo dono do produto ou pelos desenvolvedores, quando delegado pelo dono do produto, e devem ser discutidas, estimadas, decompostas em partes menores, detalhadas pelos desenvolvedores durante o decorrer da sprint. Não confunda definição de pronto com critérios de aceitação ou definição de preparado. Esta é uma questão usualmente feita em exames e em entrevistas técnicas para agilistas. A seguir um prompt para te ajudar a criar história de usuário. Este prompt te ajudará a aprimorar as suas histórias de usuários,